Hoje a gente vai se aprofundar num assunto, olha, fascinante para quem busca o som perfeito em casa. É o método do Dr. Earl Guedes para domar os graves, sabe? Deixar tudo suave, controlado. Nossa fonte aqui é um material bem rico, um conjunto de perguntas e respostas do próprio Guedes. E a meta? Qual é a nossa meta aqui? É tentar decifrar como essa abordagem que mistura estatística com um jeito inteligente de posicionar os subwoofers consegue controlar as baixas frequências, principalmente, né, em salas menores, que são sempre um desafio. A ideia, assim, é fazer a sala pequena pensar que é grande. Já ouviu isso? Exato. É um ponto crucial mesmo. Porque, olha, muita gente acha que o problema em sala pequena é ter modos demais, ressonâncias demais, né? Mas a visão do Guedes é, na verdade, o contrário. O problema é ter poucos modos e eles ainda serem mal espaçados na frequência. Sabe? Isso que causa aqueles picos e vales horríveis, o grave fica todo irregular. A proposta dele, que é até surpreendente, é excitar todos os modos da sala, só que, claro, de uma forma equilibrada. Peraí, como assim? Então a lógica é o oposto do que a maioria pensa. Quer dizer, em vez de tentar, sei lá, eliminar os modos chatos, a ideia é ativar todos eles para que a média fique mais suave? Isso soa muito estranho. Frequência, aqueles altos e baixos que a gente não quer, ela diminui. Diminui na proporção de 1 dividido por N. E N é o número de subwoofers que você está usando. E tem um detalhe importante, hein? Quanto mais longe um subwoofer estiver do outro, fisicamente mesmo na sala, melhor o resultado, porque isso diminui a correlação entre eles, sabe? E aí, como consequência, a variância espacial da pressão sonora também diminui. O som fica mais uniforme em vários pontos da sala. Entendi a matemática. Faz sentido. E esse termo que ele usa, graves suaves, o que isso quer dizer na prática? É aquele grave que, tipo, não some numa nota e explode na outra? Como se a gente estivesse numa sala bem maior, talvez, tratada acusticamente? Perfeito, exatamente isso. É conseguir uma uniformidade no grave que normalmente a gente só esperaria de salas grandes mesmo. Sem aqueles picos exagerados que, né, colorem o som, ou aqueles vales fundos que fazem certas notas simplesmente desaparecerem. É a tal analogia lá, fazer a sala pequena pensar que é grande. Tem um comportamento mais previsível, mais controlado ali nas baixas frequências. Ok, então vamos para os passos práticos. Primeiro de tudo, quantos subwoofers a gente precisa para essa mágica toda acontecer? O material dá alguma pista sobre um número ideal? Sim, sim, os dados sugerem uma progressão bem interessante. Olha só, usar só um subwoofer para esse objetivo de suavidade é considerado ruim. Com dois, a melhoria já é bem notável, algo assim, na casa dos 50%. Três subwoofers, aí já sobe para uns 75%. Mas o ponto que ele considera ótimo mesmo, que traria uns 90% da melhoria que dá para conseguir, é usar quatro subwoofers. 4. Nossa. E por que não mais? Se a lógica é 1 sobre n, mais subs deveriam ser sempre melhores, não? Ou não é bem assim? É, em teoria, sim. Mas na prática, sabe, a partir de 4, os ganhos que você tem a mais são muito pequenos. Isso acontece porque fica cada vez mais difícil posicionar os subs de um jeito que eles não fiquem acusticamente correlacionados. Entende? Eles começam a se comportar de forma muito parecida no espaço, quase como se fossem uma única fonte sonora maior. E aí diminui aquele efeito de suavização que vem justamente da diversidade de posições, do estímulo mais independente dos modos da sala. Ah, faz sentido. A sala tem um limite físico, né? Não dá para espalhar infinitamente. E sobre o tipo de subwoofer? Eles precisam ser todos iguaizinhos, mesma marca, mesmo modelo? Olha, aqui vem uma notícia boa. Não precisam ser idênticos, não. O material indica que dá para misturar unidades com capacidade de saída, talvez um sub maior para dar mais peso, né, mais impacto, e outros menores para ajudar na distribuição espacial. Agora, quanto ao design da caixa, a preferência dele é bem clara. São as seladas, as closed box. Seladas. Por quê? Qual a vantagem delas nesse método específico? Então, as caixas seladas, geralmente, elas são mais fáceis de equalizar para estender a resposta lá para baixo, se precisar.
E a resposta de fase delas também costuma ser mais comportada, o que ajuda muito na hora de integrar com as caixas principais. O Dr. Dides até menciona que abandonou outros designs, tipo os dutados, os ported ou os band pass, para essa aplicação, justamente por achar que a largura de banda útil deles é mais limitada para esse tipo de integração fina que ele busca. E tem uma observação importante sobre o tamanho dos falantes usados nos subs. Drivers muito pequenos, sei lá, tipo 6 polegadas, podem ter dificuldade, podem distorcer, clipar mesmo se você precisar aplicar muita equalização para eles chegarem lá nas frequências mais baixas. O próprio Jedis usa woofers maiores. Aliás, o material fonte até traz uma correção interessante sobre o sistema pessoal dele. Na verdade, ele usa 3 woofers de 15 polegadas, que já são integrados às caixas principais, e aí complementa com mais um subwoofer dedicado, também de 15, e outros 2 de 12 polegadas. É um sistema bem parrudo. Uau! 6 woofers grandes no total. Caramba! Ok, então definimos quantidade e tipo. A parte que parece crucial. Onde colocar essa turma toda? Como funciona esse tal posicionamento estratégico? A ordem aqui é importante, viu? Primeiro, as caixas principais, aquelas que cuidam dos médios e agudos, e talvez uma parte dos graves também, elas devem ir para onde elas soam melhor na sala, o que ele chama de o grid. Qualquer problema de cancelamento por reflexão perto das paredes, vindo dela, sabe, o famoso SBIR, Speaker Boundary Interference Response, e isso vai ser tratado depois pelo sistema de múltiplos subwoofers. Ah, que interessante. Então os subs ajudam até a corrigir problemas das caixas principais. Legal isso. E depois que as principais estão no lugar delas, como a gente posiciona os subs? Aí vem a chave do método. Os subwoofers devem ser espalhados pela sala de forma assimétrica. Esquece a simetria visual, esquece layout espelhado. A assimetria é mais eficaz para reduzir a variância espacial da pressão sonora. Lembra da proporção 1N? Layouts assimétricos garantem que os subs vão excitar os modos da sala de maneiras diferentes, em pontos diferentes, e isso leva a uma média mais suave no final. A teoria pura até sugere que um posicionamento totalmente aleatório seria o ideal para maximizar essa redução de variância. Aleatório. Mas isso não é meio complicado na prática? E os cantos da sala? Muita gente coloca sub no canto. Funciona. Sim, aleatório é mais um conceito teórico, né? Na prática, a gente busca a maior assimetria que der dentro das limitações da sala. Colocar nos cantos é uma opção, sim, é viável. Muitas vezes é até necessário por questão de espaço, mas é bom saber que os cantos são posições que são parcialmente correlacionadas acusticamente falando. Ou seja, colocar todos os subs só nos cantos pode diminuir um pouco a eficácia daquela suavização estatística, se comparado a espalhar eles mais pela sala. Talvez um no canto, outro no meio da parede, outro em outro canto, variar mais, entende? Entendi. Assimetria é a palavra de ordem. Bom, agora a gente chega no terceiro passo, que parece ser um dos mais diferentes. A integração entre os subs e as caixas principais. Você falou que não é um crossover tradicional. Como assim? Explica isso melhor. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. A abordagem do Guedes foge completamente daquela ideia de um ponto de corte nítido, sabe? Aquele menos 3 dB onde, tipo, o sub desliga e a caixa principal liga. A meta aqui é criar uma zona de mistura suave, uma transição bem gradual, quase indefinida entre o som que vem dos subs e o som que vem das caixas principais. Uma mistura suave. Mas como isso funciona na prática sem virar uma bagunça sonora, com tudo tocando junto? A ferramenta para isso são os filtros. Se usam filtros passa-baixa, os LPFs, de baixa ordem nos subwoofers.
Filtros de baixa ordem, tipo 6 ou 12 decibel por oitava, eles têm uma atenuação bem gradual, eles não cortam o som de repente, e isso cria uma faixa de frequência bem larga, onde tanto os subs quanto as caixas principais estão contribuindo de forma significativa para o som. E aí, se for preciso, para proteger as caixas principais de excursão demais, ou para melhorar ainda mais a integração, pode-se aplicar também um filtro passa alta, um HPF, também de baixa ordem nelas. Ah, então a ideia é tipo borrar a transição de propósito usando esses filtros mais suaves. E qual seria a frequência alvo para essa sobreposição acontecer? Exato, borrar é uma boa forma de colocar. O objetivo é ter essa sobreposição máxima acontecendo principalmente abaixo de uns 200 Hz, mais ou menos. A ideia é que essa integração bem gradual resulte num grave mais natural, mais coeso, que pareça vir das caixas principais mesmo, sem prejudicar a imagem estéreo e o palco sonoro que elas criam ali na frente. E olha, sobre usar o HPF nas caixas principais, o próprio Getty faz um adendo importante lá no material fonte. Ele esclarece que aplicar esse filtro não é uma regra absoluta não, depende muito da capacidade das caixas principais. No sistema dele, por exemplo, que tem aqueles woofers grandes de 15 polegadas que conseguem manter um bom controle direcional até frequências mais altas, ele diz que muitas vezes nem usa o HPF. Ah, então não é tipo uma regra de ouro. Depende muito do fôlego das caixas principais. Interessante essa adaptação à realidade do equipamento. Exatamente. Agora, se as caixas principais usam drivers menores que podem sofrer com excursão em volumes altos ou que perdem o controle direcional mais cedo, isso pode gerar interações ruins com a sala na faixa de crossover, aí sim o HPF vira uma ferramenta bem valiosa, ajuda a aliviar o trabalho delas e otimizar a integração com os subs. É uma decisão caso a caso, sabe? Não tem receita de bolo. Muito bom saber essa flexibilidade. Bom, então avançamos para o quarto passo, o ajuste fino e a equalização. Pelo que eu li, essa parte exige uma certa dedicação, hein? Falam num processo de 4 a 6 horas. Por onde começa essa maratona? Começa com paciência e um microfone de medição. É essencial. O ponto de partida é identificar qual dos subwoofers vai ser o subdominante. Geralmente é o que está mais perto de onde você ouve ou o que tem a resposta mais forte ali naquele ponto. A resposta desse subdominante precisa se estender e se sobrepor bem à resposta das caixas principais, pelo menos até a chamada frequência de Schroeder da sala, que é basicamente aquela frequência de transição onde a sala para de se comportar por modos, por ondas estacionárias, e passa a ter um comportamento mais estatístico, mais reverberante. Certo. E depois de achar esse subdominante, como é que os outros entram nessa equação aí? O processo é iterativo, é passo a passo e envolve muitas medições. Você mede cada sub sozinho, mede as caixas principais sozinhas também, depois joga todas as curvas num gráfico para visualizar as interações, e aqui tem uma correção importante do material, olha só. A otimização de cada sub, ajustar nível, polaridade, delay, talvez até um pequeno ajuste de posição, não é feita isoladamente. Os subs são adicionados um a um no sistema. Você liga as principais e o sub 1. Ajusta o sub 1 para ter a melhor soma possível. Depois, adiciona o sub 2. E aí ajusta o sub 2 e talvez precise reajustar um pouquinho o sub 1 para otimizar a soma de principais plus sub 1 plus sub 2. E vai fazendo isso com os outros. O foco é sempre na resposta combinada do sistema todo. Entendi. É como ir construindo o som camada por camada. Sempre de olho no resultado final, na soma total. E quais são os ajustes específicos que se faz em cada sub nesse processo? São principalmente 3 coisas. Nível, o ganho, né? Para equilibrar quanto cada sub contribui e tentar deixar a resposta combinada mais plana possível. Polaridade, que é inverter ou não a fase, 0 ou 180 graus. Isso é absolutamente crucial. Você testa inverter a polaridade de um sub e vê se a soma ali na região de crossover fica mais suave, com menos cancelamentos. A fase relativa entre as fontes é que manda na interação. E o delay, o atraso, esse é usado com um pouco mais de moderação. É mais útil se a sobreposição entre um sub e as principais acontecer numa faixa de frequência mais alta, acima da região modal da sala.
Em salas pequenas, com modos muito próximos uns dos outros, muitas vezes o delay nos subs nem é necessário. E a equalização, o EQ? Depois desse trabalhão todo de posicionar, ajustar nível, fase, ainda precisa de EQ? Geralmente sim, mas a filosofia é usar o mínimo possível, sabe? A equalização entra para corrigir aqueles problemas que sobraram, que o posicionamento e os ajustes de fase e nível não conseguiram resolver completamente. A recomendação inicial lá no material era usar o EQ de forma suave. Usar filtros do tipo notch para cortar picos, mas que fossem largos com Q baixo, aplicados só onde fosse estritamente necessário. Tinha até uma sugestão de limitar o EQ global a no máximo 3 filtros paramétricos. A ideia era, olha, se precisar de mais que isso, talvez a configuração inicial não esteja tão boa, volte e revise. Só 3 filtros? Nossa, parece bem restritivo isso. Pois é. E aqui tem outra correção interessante do próprio Dr. Guedes no material. Ele comenta que, embora essa ideia de limitar o número de filtros seja um bom guia para não exagerar, na prática, ele frequentemente usa mais bandas de EQ do que as 3 sugeridas. Ou seja, mais uma vez, é uma diretriz, não é uma lei imutável, né? O importante é que o EQ seja a ferramenta final, o ajuste fino, e não a principal forma de corrigir o som. E se mesmo depois do EQ, a resposta combinada não ficar suave, o processo não acabou. Tem que voltar atrás, talvez mudar a ordem em que os subs foram adicionados e otimizados e refazer os ajustes. É um ciclo, um trabalho de paciência. Puxa vida, é um trabalho de persistência mesmo. Ok, então, 5º passo, a curva final dos graves. O material sugere aplicar um reforço nos graves mais profundos. Mas por quê? A gente não estava buscando uma resposta plana? A justificativa para isso é um pouco psicoacústica e também relacionada ao tamanho da sala. Salas pequenas, elas tendem a ter um tempo de reverberação, o RT, muito curto nas frequências mais baixas. Isso se comparado com salas grandes ou espaços de concerto, por exemplo. Essa falta de sustentação natural do grave pode fazer com que ele soe subjetivamente mais fraco, com menos corpo. Ah, então é tipo para compensar uma característica da própria sala pequena. E quanto de reforço é sugerido, mais ou menos? Isso mesmo, para compensar. A sugestão no material é aplicar um leve reforço, um shelf suave, algo como plus 3 dB, focado ali na primeira oitava audível, digamos entre 20 Hz e 40 Hz. O objetivo é ter um grave que seja percebido como forte, suave e presente, mas sem ser exagerado, claro. Mas, tem um alerta crucial aqui. Ao fazer isso, ou qualquer outro aqui, deve-se evitar filtros com fator Q muito alto. O material menciona Q maior que 3. Filtros muito estreitos e agudos podem causar ringing, sabe? Uma ressonância audível que acaba degradando a qualidade e a definição do grave. É um efeito colateral indesejado. Entendido. Que é baixo para não criar outros problemas. E aí a gente chega no 6º e último passo que era mencionado nas FAQs, o tratamento acústico da sala. O mais curioso é que a sequência original ali sugeria fazer isso depois de todo o ajuste dos subs. Isso faz sentido mesmo. Fiquei meio confuso. Pois é, essa sequência gerou debate. E aqui a gente tem talvez a correção mais significativa do próprio Guedes no material que a gente analisou. Ele discorda frontalmente dessa ordem. Na visão dele, o amortecimento da sala, especialmente para as baixas frequências, o LF, deveria vir primeiro. Idealmente, ele até argumenta, a própria construção da sala, paredes, piso, teto, já deveria ser pensada para ter um bom amortecimento nessas frequências. Porque painéis absorvedores convencionais, aqueles que a gente compra, têm uma eficácia bem limitada tão baixo na frequência. Nossa, isso muda bastante a ordem que eu estava imaginando. Então, primeiro, tratar a sala. Exatamente. A lógica é, primeiro, você deixa a sala o mais bem comportada e amortecida possível nas baixas frequências. Aí sim, depois disso, você entra com o sistema de múltiplos subwoofers e faz todo aquele processo de posicionar, integrar, ajustar fino, para que o sistema se adapte e complemente a acústica da sala que já foi tratada. Faz muito mais sentido, né?
Otimizar a sala e depois adaptar o sistema a ela, e não o contrário. Essa correção sobre o amortecimento é um insight em tanto. Realmente faz mais sentido. Bom, depois de percorrer todos esses passos, na ordem correta agora, qual é o resultado final que a gente espera do método Guedes? O que se busca? Olha, o objetivo final é ter uma resposta de frequência nos graves que seja suave, sem aqueles picos e vales pronunciados que incomodam tanto, e que também seja estendida, idealmente que chegue com autoridade ali nos 20, 25 Hz. E o ponto principal é que essa suavidade toda é conquistada primariamente pela distribuição espacial inteligente dos múltiplos subwoofers e por aquela integração via sobreposição com as caixas principais. Isso tudo minimiza a dependência de equalização pesada e foca numa sonoridade que seja mais natural, mais coesa. E sobre distorção harmônica, o THD, nos graves, o material original trazia uma ideia sobre o caráter da distorção ser mais importante que o nível em si. Isso se mantém? Sim, essa é a outra área, onde o material traz um esclarecimento, uma correção até. O Dr. Guedes parece indicar que, na verdade, a percepção da não linearidade, da distorção, em baixas frequências é geralmente muito fraca. As pessoas não percebem tanto. Ele até expressa não ter muita clareza sobre essa noção de que o caráter da distorção seria o fator dominante. O foco principal, segundo ele, deveria ser simplesmente evitar introduzir não linearidade significativa para começo de conversa. Como assim, evitar introduzir? Evitar forçar os componentes, sabe? Seja exigindo demais das caixas principais em frequências muito baixas, se elas não tiverem capacidade para isso, ou um HPF adequado, seja levando os próprios subwoofers ao limite da excursão deles ou da potência do amplificador. Se o sistema todo, amplificação, falantes, tiver boa capacidade, tiver folga, a distorção em baixas frequências tende a ser inaudível mesmo. Agora, se os componentes forem mais limitados, aí a situação fica complexa e não tem uma regra simples para gerenciar a distorção. Cada caso é um caso. Então, o que tudo isso significa? Tentando resumir aqui, se a gente fosse destilar a essência do método Guedes, seria: use múltiplos subs, idealmente 4, posicione de forma assimétrica, integre com as caixas principais usando sobreposição suave, filtro de baixa ordem, ajuste iterativamente nível, fase e delay, sempre focando na resposta combinada, use EQ com moderação, só como último recurso, e, fundamentalmente, trate a acústica da sala, especialmente o amortecimento de baixa frequência, antes de tudo. É isso, acertei? Perfeito, é uma ótima síntese, sim. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê como essa abordagem reforça demais aquela ideia de que sala e sistema de som são inseparáveis, ainda mais nas baixas frequências. E mais, demonstra o poder de usar princípios da física, da estatística, para lidar com a complexidade do comportamento modal das salas. É transformar um problema, que são os modos, numa solução, a suavidade pela média estatística. Qual a grande lição que a gente tira dessa nossa investigação aqui hoje? Para mim, fica que existe um caminho sistemático, sabe, baseado em ciência, para enfrentar um dos maiores desafios do áudio de alta fidelidade, conseguir aqueles graves limpos, profundos, uniformes, em salas reais que quase nunca são perfeitas, né? Exato. E talvez um último ponto para a gente refletir, que até emerge das próprias correções e nuances que o Guedes apresenta no material, a gente viu que ele mesmo adapta a aplicação do método, o uso do HPF, o número de EQs, a ordem do tratamento acústico. Isso levanta uma questão importante. Será que, na prática, o resultado ideal não é sempre uma combinação desses princípios gerais com as especificidades de cada sala, de cada equipamento e até mesmo do gosto pessoal de quem está ouvindo? Que tipo de adaptações e talvez compromissos, e indo até além do que a gente discutiu aqui, podem ser necessários quando a gente tenta implementar essa filosofia no mundo real, buscando aquele grave suave e perfeito? Fica a reflexão, né?